Olá, amigas, olá, amigos, companheiros da Casa Fraterna Espírita Chico Xavier. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, embora virtualmente, para mais esse momento de reflexão, esse momento de estudos. O nosso abraço fraterno a todos vocês que estão nos assistindo neste momento. As nossas reflexões de hoje será sobre o capítulo 6 do livro Roteiro, ditada por Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Neste capítulo, Emmanuel vai nos falar sobre o perispírito. E o benfeitor começa nos fazendo um questionamento. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne, além da morte? Então, como será o nosso corpo no mundo espiritual? Aí Emmanuel começa nos falando. Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se ficaria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. Emmanuel aqui se utiliza da metáfora do crisálida. O crisálida ou pupa é o estágio intermediário entre a larva e o adulto, no desenvolvimento de certos insetos que passam por metamorfose. O estágio de crisálida em muitas borboletas é o único onde elas pouco se movem ou nada fazem. Entretanto, muitas pulpas de borboletas são capazes de mover seus segmentos abdominais para produzir sons que possam afugentar potenciais predadores. Dentro das crisálidas ocorre o processo de crescimento e diferenciação sexual. As borboletas adultas emergem da crisálida e expandem suas asas para bombear hemolinfa pelas veias. Esta rápida e brusca mudança é chamada de metamorfose. Então, é nesse momento que aquela lagarta se transforma numa borboleta e vai alçar voos. E Emmanuel se utilizou dessa metáfora a nos lembrar que estar encarnado é um momento de grande limitação para o espírito. Por ainda estarmos presos à matéria, não pensamos que carregamos os germes da angelitude. Muitos de nós não conseguem perceber o nosso verdadeiro potencial, o nosso potencial divino. Mas precisamos nos esforçar para desenvolver nossas potencialidades e atingir a perfeição. Deus, nosso Pai, nos criou a todos simples e ignorantes e nos dá constantemente todos os recursos necessários à nossa evolução, mas exige que nós façamos a nossa parte. Então é necessário que nos esforcemos para nos transformarmos na borboleta, atingirmos a nossa perfeição e alçarmos voos a mundos melhores. E Emmanuel nos diz ainda no seu texto: o perispírito é ainda corpo-organização, que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, de conformidade com seu peso específico. Para entender o que Emmanuel nos falou aqui, precisamos lembrar
que o homem encarnado é formado de 3 partes essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo físico. E o que é o espírito? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. E quando Kardec questionou aos benfeitores se o espírito tem forma, eles falaram que não como nós entendemos, mas que para nós o espírito é uma chama, um clarão, uma centelha. Nós não temos ainda a capacidade de entender a essência do espírito. Mas o espírito é uma fagulha divina, sede da consciência e da razão, nos ensina os benfeitores. E todos nós somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus simples e ignorantes, sem conhecimento, para que cada um progrida por esforço próprio. O espírito é a nossa individualidade. Nos diz Wesley Caldeira, na sua obra Da Manjedoura a Emaús, que o espírito é a individualidade, o viajante no tempo e no espaço, a realizar seu progresso no rumo da perfectibilidade. Todos nós somos espíritos imortais. Cada um de nós somos únicos e carregamos conosco a soma de todas as nossas conquistas evolutivas. E o destino de todos nós é a perfeição. Uns caminham mais rápido, outros mais devagar, uns começaram antes, outros depois, mas todos nós um dia seremos espíritos puros, espíritos que resplandecem a sua luz. E o que é o corpo físico? O corpo é o primeiro empréstimo que Deus nos dá, que o Deus dá ao espírito para que ele possa agir sobre a matéria. O corpo é o primeiro e precioso recurso que Deus concede ao espírito reencarnante para a aquisição de novas experiências na Terra. André Luiz nos fala que o corpo é uma máquina divina. E nos fala também o instrutor Aniceto, no livro Os Mensageiros, que o corpo é o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do Espírito. Então, nosso corpo, ele é perecível, mas ele é um templo sagrado, um templo vivo, abençoado, e precisa ser bem cuidado por nós. Quando nós cuidamos e respeitamos o nosso corpo, ele nos auxilia na nossa evolução. Então, precisamos estar atentos aos limites do nosso corpo, alimentar o corpo de forma adequada, ter um repouso adequado, ver nosso corpo como um verdadeiro templo que Deus nos concedeu. Chico Xavier nos fala que o corpo é a enxada com a qual a criatura está semeando e lavrando o terreno do tempo e das boas ações. E o que é o perispírito, então? O perispírito é uma palavra criada por Allan Kardec, composta de 2 radicais. Peri, do grego, que quer dizer em torno, em volta, envoltório. Mais espíritos, do latim, quer dizer espírito. Perispírito, portanto, é o envoltório do espírito. É o invólucro semimaterial do espírito. O perispírito é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico.
porque o espírito ele não consegue agir diretamente sobre a matéria, pois o espírito encontra-se numa frequência muito alta, enquanto a matéria está numa frequência muito baixa. Então não se combinam. Então é preciso ter um elo de ligação, e esse elo de ligação é o perispírito, que tem zonas que vibram nas duas faixas de frequência, viabilizando essa conexão. Então, uma das funções do perispírito é a ligação do corpo ao espírito. E quando ocorre essa ligação? Nos dizem os benfeitores amigos que essa ligação ocorre no momento da concepção. Então, desde o momento da concepção, quando é ali formado o ovo, o perispírito se une àquele ovo molécula a molécula, e essa união se faz com o nascimento do ser, e só desfaz com a morte física. O perispírito ele dirige a embriogênese, ou seja, a multiplicação das células sob o comando do espírito. Ele é um molde, é o modelo a partir do qual vai se formar o corpo físico. Ele molda e determina as linhas morfológicas hereditárias do corpo. Ele delineia, organiza, delimita o processo morfológico, a modelagem dos sistemas biológicos, das células, dos tecidos, dos órgãos. Por isso ele foi chamado por Hernânia Guimarães Andrade de modelo organizador biológico. Então, o perispírito tem essa função organizadora e modeladora do corpo físico. Desde a embriogênese até a morte, o perispírito sustenta e mantém o corpo físico. Então, por exemplo, quando nós cortamos um dedo, é o perispírito que vai comandar as nossas células para que aquela ferida cicatrize, para que as células se regenerem ali. A função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma, em sua interação com os mundos físico e o mundo espiritual. Então, o perispírito ele é um veículo de manifestação do espírito. O perispírito permite a interação do espírito entre os mundos espiritual e físico. Então, é graças ao perispírito que o mundo material pode entrar em comunicação com o mundo espiritual. Então, o perispírito é um veículo da mediunidade. E também ele permite a interação do espírito no mesmo plano da vida. Então, tanto lá no mundo espiritual, os espíritos se comunicam através do perispírito, e como aqui no mundo material também, porque o perispírito é o veículo de manifestação do pensamento. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, nos fala que o perispírito é como um fio elétrico condutor que serve para a percepção e transmissão do pensamento. E ele é um órgão de transmissão não só do pensamento, mas de todas as sensações. Quando a sensação vem do exterior, o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Então, por exemplo, se nós levamos a martelada no dedo, Então, o corpo recebe essa impressão, a martelada. Essa impressão passa para o perispírito e o perispírito transmite ao espírito, que vai sentir a dor. O espírito é o órgão sensível, é ele que sente a dor. Um corpo sem perispírito não sente dor nenhuma. Da mesma forma, quando o espírito tem uma vontade, o espírito passa essa vontade
passa esse desejo para o perispírito, que transmite ao corpo e o corpo executa. Então, o perispírito é esse órgão de transmissão das nossas sensações. Allan Kardec também nos fala em A Gênese que o espírito é a condensação do fluido cósmico em torno de um foco de inteligência ou alma. Todos nós estamos mergulhados em um fluido que é chamado de fluido cósmico. E esse fluido, ele é diferente, nos diversos mundos, porque esse fluido é sensível aos pensamentos, aos sentimentos dos habitantes do mundo. Então, esse fluido é diferente em cada mundo. E o espírito, como se fosse um imã, atrai desse fluido cósmico as partículas para formar o seu perispírito. Nos diz os benfeitores na questão 94 que o espírito tira o seu invólucro semimaterial do fluido universal do globo onde habita. Portanto, é do meio onde se encontra o espírito que ele extrai o seu perispírito. E por essa razão, os perispíritos não são idênticos em todos os mundos. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Nos mundos superiores, esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Então, nos mundos inferiores, esse envoltório é mais denso, mais pesado, porque as partículas existentes naquele fluido cósmico são mais densos. Já no mundo superiores, mais etéreos, as partículas ali existentes são mais leves, menos densas. Então, os perispíritos ali formados também são mais fluídicos. E tudo isso está ligado à evolução do espírito também, não só aos mundos, mas à evolução do espírito. Então, no mesmo mundo, os perispíritos não são iguais. Aqui na Terra, por exemplo, um espírito mais evoluído possui um perispírito mais sutil, porque ele retira dos fluidos terrestres partículas mais sutis, mais quintessenciadas. E os espíritos menos evoluídos possuem um espírito mais grosseiro, mais pesado, mais denso. E também, passando de um mundo a outro, o espírito muda o seu envoltório como mudar de uma roupa. Então, o espírito aqui da Terra, se ele fosse aportar lá em Marte, ele vai mudar, ele tem que mudar seu perispírito de acordo com as partículas existentes no fluido cósmico do outro planeta. O perispírito, ele contém o espírito lhe dando forma. Então, como nós vimos, para nós o espírito é um clarão, uma centelha. Então, é o perispírito que dá forma ao espírito. E o perispírito se modifica com o progresso moral que o espírito realiza. Então, quanto mais evoluído, mais sutil é o perispírito. Mais o perispírito se aproxima da sutileza do espírito. E quanto menos evoluído, mais grosseiro é o perispírito, mais ele se aproxima da grosseria do corpo físico. Mas o espírito está sempre acompanhado de um perispírito. Mesmo os espíritos puros possuem o seu perispírito.
Então, o perispírito tem essa função individualizadora. Ele serve de individualização, identificação, personificação do espírito. Cada um de nós tem o seu próprio perispírito. Ninguém tem perispírito igual, porque ele é construído com os recursos que nos são próprios. André Luiz e outros autores, como Jorge Andréa, colaboram com novas visões sobre o perispírito. Eles nos dizem que o perispírito é como se fosse uma cebola, composto por várias camadas. Então, o que Kardec chama de perispírito seria o conjunto de todas essas estruturas. Mas essas estruturas não estão separadas, porque elas são fluídicas, então elas se interpenetram. E eles nos falam que o perispírito é composto de 3 partes: o corpo mental, o corpo espiritual e o duplo etérico. O corpo mental foi abordado por André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. E ele fala que o corpo mental é o envoltório sutil da mente. O corpo mental preside, dirige a formação do perispírito. É a parte imperecível, permanente, indestrutível do perispírito, pois acompanha o princípio inteligente, qualquer que seja o seu grau de evolução, desde a criação simples e ignorante até os níveis dos espíritos puros. É no corpo mental que se acumulam os registros de todas as ocorrências em que se envolve o indivíduo durante a sua longa jornada evolutiva. E o corpo mental, portanto, é a sede da memória espiritual e é a parte do perispírito que está mais próxima, mais ligada ao espírito. Já o duplo etérico é a parte do perispírito que está mais próxima, mais ligada ao corpo físico. O duplo etérico é uma estrutura que serve de reservatório de vitalidades, necessário durante a vida física, a reposição de energias gastas ou perdidas. Então, no duplo etérico está a nossa energia vital. E ele tem a função de absorver energias vitais do ambiente, distribuindo pelo nosso organismo. E também funciona como filtros de energia, protegendo o ser de cargas negativas que podem gerar desequilíbrios e doenças. Então, quando com os nossos desregramentos, vícios, raiva, ódio, todas essas coisas negativas afetam a estrutura íntima do duplo etérico, afetando, logicamente, o perispírito, gerando doenças e desequilíbrios. Então, o duplo etérico, ele se forma com a encarnação e se desintegra após a morte. Então, quando nós desencarnamos, fica aqui na Terra o corpo físico com o duplo etérico, que se desintegra, e vai para o mundo espiritual, o espírito com o perispírito. E como sabemos para onde vamos após a morte? Quem determina isso é o perispírito, conforme o seu peso específico. Então, o perispírito tem peso e cada um de nós vai para o mundo espiritual para a dimensão compatível com o peso específico do nosso perispírito. Então, o perispírito, ele possui esse peso específico que está ligado com a sua densidade. Então, e com a evolução. Então, quanto mais evoluído, mais sutil, mais leve é o perispírito e menos denso. Quanto mais atrasado, mais grosseiro, mais pesado, mais denso é o perispírito. Os perispíritos de maior peso específico chumbam o espírito a regiões inferiores
impossibilitando o acesso a planos mais elevados. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, não podem passar de um mundo para outro. Já os superiores, eles vão aonde querem, né? Eles podem vir a mundos inferiores e até mesmo reencarnar neles. Nos diz Emmanuel que o perispírito é formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena. Então, o perispírito é formado por substâncias químicas desconhecidas pela ciência. Nós não conhecemos ainda a natureza íntima do perispírito, mas ele vem sendo estudado atualmente. O perispírito, nos diz Emmanuel, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Então, nos espíritos superiores, o perispírito se apresenta com a leveza e uma luminosidade admiráveis. Já nas mentes primitivas, o perispírito tem aquela feição pastosa, né? Ele se aproxima mais do corpo físico, de tão denso que é. O Emmanuel continua. Organismo delicado, extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. Então, aqui Emmanuel está falando de uma propriedade do perispírito, a plasticidade. O espírito pode produzir alterações morfológicas no seu perispírito, se ele desejar, e mudar a sua aparência. Esse poder plástico é mais amplo nos espíritos superiores, nos diz Emmanuel. Então, os espíritos superiores, eles têm uma capacidade maior de modificar a sua aparência. Já os espíritos mais atrasados, eles podem fazer isso consciente ou inconscientemente. Os menos evoluídos podem apresentar graves modificações no seu perispírito, nos casos de obsessão e zoantropia. Então, os obsessores, há obsessores que adquirem temporariamente formas demoníacas ou outras formas para assustar e perturbar os obsidiados. André Luiz nos traz exemplos em suas obras dessa transformação do perispírito. Então, no livro Ação e Reação, André Luiz estava no umbral fazendo atendimento, fazendo socorro a espíritos sofredores. E lá ele se deparou com um espírito de aspecto repelente. Ele era totalmente deformado, tinha braços e pernas enormes, uma fisionomia desagradável, tinha aparência humana, mas repelente, horrível. Então, esse aspecto anormal resulta dos desequilíbrios dominantes na mente, nos diz André Luiz. Então, esse espírito que André Luiz viu era o perispírito de um homem que aqui na Terra se chamava Antônio Olímpio. Antônio Olímpio, ele matou 2 irmãos seus afogados para ficar com a herança. Ele arrumou ali para que tudo se passasse por um acidente. E aqui na Terra ninguém nunca desconfiou dele e ficou como se fosse um acidente mesmo. Ele passou a vida tranquila, ele era um bom pai, um bom esposo, apesar de ser uma pessoa muito apegada à matéria.
Mas quando ele desencarnou, ele chegou, os seus irmãos que tornaram seus obsessores, o esperavam lá no mundo espiritual para prestar contas, para pedir o que era deles. Os benfeitores conseguiram separar Antônio Olímpio dos seus irmãos, mas aí Antônio Olímpio se viu diante do tribunal de sua consciência e gerou sobre ele remorsos pelo que ele fez. E ele ficou com grande remorso por todo o mal que ele fez a seus irmãos. E esse remorso causou tal desequilíbrio que suas células perispirituais ficaram desequilibradas, desequilibrando assim a sua forma física. Nos diz André Luiz que a mente viciada por certas impressões ou vulcanizada pelo sofrimento perde temporariamente o governo da forma, permitindo que os delicados tecidos do corpo perispirítico se perturbem, tumultuados em condições anormais. Então, o que faz uma mente culpada, o que faz um remorso? Outro exemplo que André Luiz nos traz está na obra Libertação. André Luiz foi numa zona trevosa onde havia um grande castelo, e nesse castelo habitava Gregório, que era chamado de o Grande Juiz. Gregório, ele chefiava uma falange de espíritos cristalizados no mal, e lá eles tinham um tribunal. E os juízes desse tribunal hipnotizavam os réus e os condenavam e martirizavam, ao invés de sugerir uma renovação mental. Então, André Luiz falam que esses eram os réus da própria consciência, porque nós sabemos que no mundo espiritual, na verdade, não existe nenhum tribunal a nos julgar. Quem vai nos julgar é a nossa consciência, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E lá nesse tribunal, André Luiz observou uma senhora que pedia perdão a Deus, que estava muito arrependida, pois ela muito mal fez aqui na terra. Ela matou 4 filhos e o esposo, e estava muito arrependida, com muito remorso. E esse tribunal, em vez de auxiliá-la, eles incutiam mais remorso nela, mais dor, e falavam que ela não passava de uma loba. E eles repetiam: você é uma loba, você é uma loba. E à medida que repetia essa afirmação, André Luiz notou que a mulher, profundamente influenciada por isso, modificava sua expressão fisionômica. Ela estava ficando com a expressão de uma loba, realmente. Então, aqui André Luiz nos fala que isso se trata de um hipnotismo sobre o corpo perispirítico, uma licantropia. Então, essa história, né, nos leva a pensar o quanto nós devemos ter cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos sobre o outro e sobre nós mesmos. O perispírito, ele também pode tornar-se visível se o espírito quiser. Então, por meio de uma espécie de condensação ou por uma mudança na disposição de suas moléculas, o perispírito pode se tornar visível. Pode ser desde aquela fumacinha, aquela coisa fluídica, até uma tangibilidade real, onde o espírito se confunde até mesmo com o encarnado. Emmanuel continua o texto nos dizendo
que o progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do perispírito em qualquer plano de evolução. Então, somente evoluindo moral e intelectualmente é que nós conseguimos a renovação do nosso perispírito, é que nós vamos conseguindo a sutileza do nosso perispírito. E nos diz ainda Emmanuel que o crescimento intelectual com intensa capacidade de ação pode pertencer a inteligências perversas, ou seja, não basta que nós evoluímos somente o intelectual, é necessário que nós evoluamos também a moral, porque existem muitas mentes brilhantes sem nenhum sentimento afetivo, sem nenhuma compaixão para com o outro. Então, André Luiz chama essas mentes de anjos caídos, né? Não passam de grandes gênios intelectualizados, mas com estreita capacidade de sentir. Aí continua André Luiz, continua Emmanuel. Entretanto, nada foge à transformação e tudo se ajusta dentro do universo para o geral aproveitamento da vida. Então, por que nós podemos nos questionar? Por que Deus permite que essas inteligências pratiquem o mal? Em primeiro lugar, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E depois, porque todos nós aqui na Terra, né, somos imperfeitos. E através dos imperfeitos, Deus realiza a sua vontade, que é perfeita. Ou seja, esses que praticam o mal, que não se despertaram ainda para as leis de Deus, muitas vezes despertam outros através do sofrimento, através da dor. Então, Deus se utiliza do mal para gerar um bem. O instrutor Gúbio, no livro Libertação, nos diz que o Senhor do Universo aperfeiçoa o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações endurecidos temporariamente afastados de sua obra. Então, Deus não criou o mal. Aqueles que estão no mal é por ignorância, né? Não conhecem a lei de Deus, as leis de Deus. Continua Emmanuel nos falando que o perispírito, quanto à forma somática, obedece às leis de gravidade, no plano em que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele se expressam fielmente. Então, tudo que pensamos, sentimos, transparece à nossa volta através do perispírito. Então, o perispírito ele não se acha encerrado nos limites do corpo como numa caixa. O perispírito ele é expansível. Então, o nosso pensamento ele se irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade pode dilatar. Então, quando o nosso pensamento se irradia, ele forma em torno de nós uma atmosfera fluídica, né? Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos emoções vão formando essa atmosfera fluídica. E eles não só se exteriorizam, formam essa atmosfera em torno de nós, como também eles criam forma. São as formas pensamento. Então, é por isso que no mundo espiritual não tem como enganar, tudo está à vista. E aqui na Terra também existem médiuns videntes que são capazes de observar essas formas pensamento. Então, encerrando, Emmanuel nos fala: durante séculos e séculos nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças.
purificando a nossa indumentária, embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Então, nós encarnamos e reencarnamos durante décadas para evoluir, para brilhar a nossa luz espiritual e concomitantemente vamos aperfeiçoando o nosso perispírito. Ele vai se embelezando, se tornando mais puro. Então a veste nupcial é o perispírito purificado. E nos diz André Luiz que sem o nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada infinitamente. Então é preciso nos esforçarmos. Doutora Marlene Nobre, que foi uma palestrante, conferencista, escritora espírita, nos diz em sua obra A Alma da Matéria que o perispírito só será resplandecente, uma verdadeira túnica nupcial, se nos esforçarmos verdadeiramente para viver as lições de Jesus na vida diária, tornando-se criaturas mais generosas, mais bondosas e, sobretudo, mais solidárias em relação aos nossos irmãos de humanidade. Então é isso, meus irmãos. Criemos, né, essa veste nupcial, né, que está ligado ao nosso comportamento, à nossa evolução, e que Jesus nos abençoe e nos proteja agora e sempre. Muito obrigada pela atenção de vocês. Graças a Deus.